Olá, toda profissão tem o seu glamour. Desde aquela premiação mensal do funcionário do mês, né, do quadro do funcionário do mês, aqueles brindes, aqueles prêmios, todos aqueles incentivos que um chefe ou uma empresa, um departamento dão para um funcionário pelo seu desempenho, pela sua performance, por atender determinados objetivos. Essa relação entre corporação, função e premiação é uma coisa técnica, até considerada no RH como um dos grandes incentivos para que uma empresa e seus funcionários funcionem bem e atinjam tudo aquilo que se propõe a fazer. O jornalismo, ele também tem esse glamour, né? Através de premiações. Particularmente, eu já ganhei alguns prêmios na minha carreira de jornalista, e no último jornal que eu trabalhei, eu acabei trazendo, junto com uma equipe do jornal Correio de Salvador, da Bahia, um dos prêmios mais difíceis de se conseguir no jornalismo visual, que é atribuído por um instituto internacional com sede em Syracuse, Estados Unidos, que é o Society for News Design, que é uma instituição especializada em avaliar imprensa que é feita através de veículos impressos pelo lado das soluções de design gráfico, pelos projetos gráficos, pelos projetos editoriais, e isso tem várias categorias, enfim. Mas não é sobre isso que é esse storytelling. Isso é só um apontamento para a gente contar aqui algumas histórias e até introduzir pela primeira vez, mas porque realmente eu achei muito pertinente isso, um fato do dia. O que aconteceu como consequência dessa premiação? Foi um trabalho, esse trabalho do Correio. A categoria que nós ganhamos o prêmio foi o de redesenho completo, ou seja, não foi por uma reportagem específica, por umas páginas especiais específicas de determinada seção, que existem várias categorias diferentes, ou um infográfico, enfim, primeiras páginas. Foi por o conjunto de todo o jornal durante todo aquele ano, de 2008, quando o jornal foi redesenhado e o prêmio foi atribuído em 2009. Bem, como consequência disso, eu participei de mais um evento em que, por ser um evento de premiação, ele traz à tona o que se considera a excelência daquele ramo, daquela profissão, né? Essa eleição ela é feita antes, previamente, um pouco aqui exagerando como é feito a cerimônia do Oscar, né? Primeiro a academia vota e escolhe quais são os vencedores, e a premiação ela é para divulgar publicamente numa noite ali de gala e com convidados e tal, para entregarem os prêmios, quem são os vencedores. Essa premiação ela foi em Buenos Aires, e como foi uma premiação não só significativa como inesperada, né? O jornal ele foi completamente reformulado numa época, numa fase em que ele estava com queda vertiginosa de vendas. Ele era um jornal que perdia bastante, até em corres, em cobertura, para o concorrente, que é o Jornal à Tarde, lá de Salvador, da Bahia. E ele era muito conotado como um jornal chapa branca, que a gente costuma dizer, que é quando o jornal tem um apego franco, declarado, a uma determinada ala política ou mesmo a uma família, que era o caso com a família proprietária do jornal, e durante os anos o veículo acabou adquirindo essa pecha de jornal da família Magalhães. Então ele era um jornal que tinha
imagem deteriorada, digamos assim, não por conta da família em si, não é um julgamento político, é uma questão, não, aquele jornal é da família Magalhães, então nunca vai contra os interesses da família. Basicamente isso. O jornal passou por toda essa reformulação e conseguiu se livrar disso e provou isso, né, durante aquele ano e ganhou esse prêmio. Essa premiação, a entrega dos prêmios, ela foi feita em Buenos Aires. E como eu estava dizendo, teve esse impacto dentro da empresa e no mercado, eu consegui participar da premiação. Esse evento, ele ocorre todo ano e agora está sendo online por conta da pandemia, mas ele é um evento que assim ocorre durante alguns dias, workshops, palestras, intercâmbio entre profissionais, exposição de páginas de jornais e revistas, principalmente os premiados, né? E eu tinha 3 dias e 3 noites para participar desse evento em Buenos Aires, que aconteceu em 2009. Isso tudo para dizer o quê? Que num evento desse tipo, como acontece em várias empresas, em várias profissões, várias áreas, ele costuma ter aquele ambiente, né, o melhor possível que se pode proporcionar aos concorrentes e aos convidados. Ele tem uma plateia, que normalmente são os próprios concorrentes, e representando ali as empresas, e um mestre de cerimônias, que vai coordenar, vai dirigir aquela sessão, aquele evento, convidando pessoas para irem ao palco, seja para apresentarem os prêmios e os vencedores, seja para receber os vencedores. E é sempre uma noite especial. Eu tive sempre envolvido lá com os workshops, com as palestras, encontrei gente do mercado, de quem eu conhecia, profissionais do Rio de Janeiro, profissionais que eu conheci em Barcelona, em São Paulo, de São Paulo, e foi aquela fase que você vive para também se aperfeiçoar. Mas, como você tem umas horas vagas, principalmente à noite, né? A primeira noite eu estava numa fase de trânsito, né? Ou seja, em um ano eu tinha passado, eu tinha saído de Portugal para viver em Salvador, mas na verdade eu sou do Rio de Janeiro e estava em Buenos Aires. Então toda essa movida que muita gente sonha em viver e realmente é uma fase muito boa de se viver, te causa também desapegos radicais de locais, de pessoas, né? Então gera ali uma instabilidade emocional que a primeira noite eu passei ali tomando um vinho no quarto do hotel e entre coisas positivas a colher e sensibilidades melodramáticas que eu também tenho, não nutro isso na minha personalidade, mas também tenho, passei uma noite ali agarrado naquela garrafa. A segunda noite eu fui tentar fazer alguma coisa interessante na noite de Buenos Aires, apesar de estar numa época chuvosa, meio frio e sozinho. Então me informei lá com pessoas do evento, então eles falaram, pô, vai conhecer Palermo, que é o bairro é o bairro do tango. Aqui no Brasil a gente tem cada cidade, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem os lugares do samba, né? Para quem quer ouvir samba carioca. E lá em Buenos Aires tem Palermo, que é para quem quer ouvir dançar tango, ter aulas de tango, enfim. E foi interessante estar mais sozinho. Claro que foi um passeio bastante mais de boêmio e turístico do que de tentar fazer alguma coisa no tango, né? E a terceira noite foi a noite propriamente de premiação. Então, hoje eu soube de uma notícia, agora à tarde, que eu me lembrei dessas coisas e estou trazendo isso para o storytelling porque efetivamente é uma coisa que dá para partilhar, não é um mundo tão distante assim, entre cerimônias hiper luxuosas
ou festinhas de empresa. E nós vamos ter, depois da manhã, na quinta-feira, dia 9, um congresso que é o Cone Sul, que reúne chefes de Estado dos países da América do Sul. Que nem é preciso dizer muito o quão sensível esse congresso vai ser pela pandemia, pela situação de vários países da América do Sul nesse momento, inclusive da própria Argentina que nós estamos falando aqui, ou Venezuela, ou da Colômbia, ou do Equador, ou do Peru e da Bolívia, por motivos diferentes, por outros motivos que são parecidos. E esse congresso vai ter como moderador, né, aquela figura que vai estar lá na frente, intermediando as conversas. São eventos diferentes, né? Não dá para estabelecer um paralelo totalmente com uma festa de premiação, mas o formato é familiar, é parecido, né? Dá para a gente estabelecer como uma referência. Vai ser moderado por um brasileiro, um advogado, que eu dei uma olhada aqui, eu efetivamente não conhecia, mas dei uma olhada hoje aqui, e parece ser até uma personalidade até mediatizada, chamado Dr. Erickson Crivelli. E o Sr. Erickson Crivelli chegou no meu Google aqui porque eu esbarrei com uma declaração dele numa matéria na revista Fórum, no site da Fórum, que diz: a reeleição de Bolsonaro é ruptura com o padrão democrático. Veja bem, não tem como a gente evitar totalmente falar de questões políticas no jornalismo e perante situações dessas. Porque o moderador, ele tem a função justamente de intermediar polos, por mais quantidade de polos que haja. Este senhor está publicamente, antes do evento, dizendo que o atual presidente do Brasil, que é um dos países que vai participar do Congresso, não pode ser reeleito sob o risco do país sofrer uma ruptura no padrão democrático. Eu sinceramente nem sei o que ele quis dizer com padrão democrático. Não estou aqui falando especificamente do Bolsonaro, nem de nenhum outro candidato. O que eu não entendi é que, além da reeleição não ser uma novidade deste governo, a reeleição foi aprovada e passou a ser praticada no Brasil, inclusive no regime anterior. Como eu não entendi como ele, no papel de moderador, pode dar uma declaração de tanta ruptura institucional a nível internacional, tendo depois a função de fazer essa mediação. O que nós podemos esperar de uma moderação dessa? Você imagina se no Oscar, para continuar aqui a usar uma referência de um nível equivalente a de um congresso internacional desse porte e popular, que nós podemos falar que a maioria das pessoas conhecem, se um MC do Oscar apresentasse um filme vencedor como um atentado à indústria cinematográfica, que aquele filme, ou aquele produtor, ou aquele diretor, ou aquele profissional do cinema não poderia estar ganhando aquele prêmio porque isso ia contra a cultura do próprio cinema. Eu nunca ouvi falar que isso tenha acontecido de alguma maneira no Oscar, por exemplo. E quando eu falo no Oscar, eu estou falando de qualquer outro prêmio deste tipo. Então, isso serve como um alerta
do quanto nós estamos perdendo a noção do que é militar, ao ponto de moderadores estarem tomando posições desse tipo e já nem tomando posições desse tipo por uma questão de decisão pessoal, que todo mundo tem a liberdade de ter as suas decisões, suas tendências políticas ou de aulas. O que nós não podemos deixar de sublinhar aqui é que isso está acontecendo por parte de alguém que vai estar no palco com um microfone ou numa bancada central para moderar interesses dos países, inclusive do dele, que é o Brasil, contra uma coisa que nem tem fundamento. Então, ele inclusive é um advogado, eu não sei, eu desconfio até se ele está fazendo isso para, na verdade, dar um tiro na esquerda. Porque a reeleição vem da época do governo de esquerda e uma reeleição, por mais que ele queira ou não queira, não pode, faça isso, quebrar padrão democrático nenhum. Teria que quebrar padrão democrático se ele fosse agora e pediu de ser reeleito. Mesmo que ele queira dar esse tiro indireto na esquerda, apontando para a situação, esse tipo de posição vai contra tudo que tem a ver com o simples fato de moderar. Então, eu acho que, independente de militar ou não na situação ou na oposição, nós não podemos perder de vista que para que efetivamente as coisas funcionem, sejam instituições, sejam empresas, sejam organizações não governamentais ou até grupos comunitários, familiares, etc., nós não podemos perder de vista que a moderação ela é fundamental e que ela não pode ser extinta por uma pseudo falta de moderadores, ok? Se há dificuldade nesse momento de conseguir moderadores, é uma dificuldade tão grande quanto às vezes se tem de conseguir um profissional para determinada função ou um noivo ou uma noiva para se casar se for a intenção de alguém, mas o que não pode acontecer é nós simplesmente ignorarmos que a moderação é essencial para a própria democracia que este senhor Erickson Crivelli diz que está em causa caso haja uma reeleição no Brasil, ok? Valeu!